o governo é ornitorrinco, né? Ah, parece mamífero, mas parece pato, né? Eu acho que a gente até poderia tentar pensar nessa categoria. Acho que tem, quando a gente analisa na história, né, dos governos capitalistas, existiram governos onde você tinha, às vezes, um Ministério do Trabalho muito avançado, propondo medidas de reformas progressistas, ao mesmo tempo em que você tinha um Ministério da Fazenda bastante regressivo, né? E governos que, no geral, são insustentáveis, governos que duram pouco, justamente por conta dessas contradições internas, né? Esse não é o caso do governo Lula, né? O governo Lula não tem, em nenhuma frente, feito nenhuma medida de avanço, de combate ao grande capital, de proposição de reformas audazes e ousadas que estão em contradição com a outra ala mais conservadora do governo. Isso não existe. Inclusive, a ala petista do governo é parte da ala neoliberal do governo, né? O Rui Costa é o senhor todo-poderoso das privatizações, né? O Fernando Haddad é o homem da tesoura, cumprir a meta fiscal, a agenda neoliberal de corte de gastos. Então, se os próprios petistas do governo são parte da ala neoliberal, eu queria saber onde é que está esse elemento híbrido, né? O pronunciamento da Haddad no fim do ano passado apresentou cortes em políticas sociais, inclusive em algumas que são os carros-chefes dos governos petistas, né? Então, eles botaram agora um teto para o crescimento do salário mínimo, né? Ou seja, as próprias medidas progressistas que o governo petista se notabilizava por realizar também estão sob cheque, né? Acho que isso é muito emblemático, inclusive nos casos das recomposições orçamentárias, né? Porque se de fato o governo Bolsonaro retirou muito orçamento de várias áreas e o governo Lula voltou a colocar orçamento em algumas áreas, né? Também é fato que esse orçamento ainda está aquém do que estava nos governos petistas anteriores, né? Estava conversando recentemente com uma colega da FUNAI e ela estava relatando que na própria FUNAI as coisas, beleza, estão melhor do que eram sobre Bolsonaro, mas ainda estão péssimas, né? Não retomaram o patamar pré-Temer, né? Que já também não era, vamos combinar, né? O patamar mais avançado do planeta, nem nada, né? Então, acho que essa é uma ambiguidade aí que existe muito mais no plano da retórica, né? Do ponto de vista concreto, o governo se caracteriza muito bem como um governo neoliberal, né? A gente até poderia dizer, né? A Nancy Fraser, né? A filósofa, costuma falar do Partido Democrata nos Estados Unidos como um neoliberalismo progressista. Então, ele, do ponto de vista da economia, é um neoliberalismo, do ponto de vista dos valores, faz sinalizações para a pauta progressista, né, para a liberalização dos costumes e tudo mais, né? Mesmo nisso, esse governo é muito fraco, né? Qual foi o grande avanço ou grande conquista que esses setores oprimidos, né, a população LGBT, as mulheres, enfim, tiveram sob o terceiro governo Lula, né? Pouco ou nada, né? Pelo contrário, na verdade, é constantemente uma agenda de ataques aos direitos desses grupos, né? Que o governo, quando não endossa, se faz de morto, né? Então, muito difícil até esse progressista aí de complemento para o neoliberal, né? Que dirá híbrido, assim, ó, me mostre onde está esse setor combativo, progressista, que está lutando dentro do governo para poder chamar de híbrido, né?